Olá, povo de Deus, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Eu quero, nesta manhã, mandar um grande abraço aí para o meu amigo, meu irmão em Cristo, o Vinícius. Vinícius, um grande abraço. Esta manhã eu quero responder a sua pergunta que você me fez, mas pelo fato de eu estar trabalhando, não tive tempo, graças a Deus pelo trabalho, né? Mas agora estou tendo a oportunidade de fazer aquele resumo do capítulo 53 de Isaías para você. Então um abraço para você, seus pais, sua família, que Deus continue vos abençoando poderosamente. No início, a visão, o profeta Isaías foi um profeta do Velho Testamento que teve uma visão. A Bíblia Sagrada em si, em todas as partes, fala de Jesus. Mas Isaías ele teve uma visão mais detalhada do ministério de Cristo. Por exemplo, Isaías ele teve uma visão de Jesus desde o seu nascimento até o seu triunfo. No capítulo 9, versículo 6, Isaías diz que um menino nos nasceu e um filho nos foi dado. Isaías já viu as duas naturezas de Jesus no seu nascimento, porque o menino nascido fala da figura humana de Jesus, mas um filho dado fala da natureza divina. Nesse mesmo texto, Isaías fala do governo que estaria sobre os seus ombros, dos milagres e um ministério de glória e de maravilha, porque o seu nome seria maravilhoso. Então Isaías ele teve uma visão completa de todo o ministério de Jesus. E no capítulo 53 que você me pediu, lá justamente Isaías detalha o ministério de Jesus Cristo. Você vai ver que Isaías tem uma visão do próprio Cristo no seu ministério. Ele fala da rejeição da sua mensagem. Quem deu crédito à nossa pregação? Então Isaías já fala da rejeição da mensagem que Jesus trazia à humanidade. Mas também Isaías fala de Jesus, da sua rejeição como pessoa. Ele compara com uma vara seca nascida no deserto. Nele nós não via formosura. Hoje nós vemos nos filmes aí um Jesus romano, de olho azul, branco, bonito. Quando nós olhamos, nós vamos ver que Isaías descreve Jesus, uma pessoa que não era tanto provido de beleza. Então, e aí Isaías fala do desprezo. Isaías fala que ele foi desprezado e como um homem experimentado no trabalho. Isaías fala até da questão do trabalho, do cotidiano de Jesus, da sua responsabilidade familiar. Então Isaías ele vai detalhando o ministério de Jesus. Mas aí Isaías ele começa, além dele ver a rejeição da pregação, o estado físico de Jesus, Isaías também tem uma visão de Jesus como Cordeiro de Deus, que é o sacrifício. E aí quando Isaías vê o sacrifício, ele trata Jesus como Cordeiro, porque Deus não aceita sacrifício humano. E ele diz que Jesus como Cordeiro, ele seguiu para um matador e como ovelha muda não abriu sua boca. Isaías está falando que Jesus, ele veio, era o remédio que ele veio trazer para a humanidade. Por que então? Isaías pregava para uma geração, do capítulo 1 você vai entender isso, que a geração de Isaías era uma geração que Isaías considerou uma geração enferma, da cabeça à planta dos pés. Ele diz, todo o corpo está ferido. Isaías faz uma pergunta e não há ninguém que possa espremer as feridas. Ele diz que não há ninguém que possa trazer óleo para essas feridas. Mas quando chega no capítulo 53, Vinícius, você vai ver que Isaías agora ele traz o remédio. Ele disse o seguinte, que Jesus foi ferido pelas nossas iniquidades. E ele diz que quando Jesus foi moído, ferido pelas nossas iniquidades, Isaías está falando que o caráter, o psíquico de Jesus foi ferido. Quando ele foi cuspido, quando ele foi levar tapa na sua cara, quando a humanidade jogava pedra como sinal de desprezo, Jesus, na condição de criador, sendo cuspido pela criatura que ele criou, o psíquico de Cristo foi ferido, o moral de Jesus foi ferida, Jesus foi envergonhado, tirar a sua roupa, mostrar a sua nudez. Tudo isso, Isaías diz que tudo isso foi por causa da nossa iniquidade. Mas Isaías trata Jesus como cordeiro em outro aspecto. Ele diz, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E aqui Isaías está tratando justamente do sacrifício físico de Jesus.
as feridas, o derramamento de sangue. E aí Isaías está dizendo que aquela humanidade ferida da cabeça às plantas dos pés, que agora esse Cristo, esse Cordeiro de Deus, ele tinha o remédio certo, ele tinha a cura exata para a humanidade, que era através do seu sangue, que através do seu sangue ele purificaria essa humanidade. Por isso que Isaías diz que nós era como ovelha desgarrada. Ele diz que nós andava como não tivesse pastor, mas esse Jesus, ele veio para nos pastorear. Ele veio através do teu sangue para curar não somente as nossas feridas físicas, mas a ferida da nossa alma, a ferida que somente o sangue do Cordeiro de Deus tem poder da purificação. Por isso que Isaías diz que ele não abriu a sua boca, porque ele sabia que não tinha outra saída. Isaías coloca Jesus até como oprimido, e às vezes as pessoas pensam que opressão é algo vicioso, é pecado. Não. A opressão de Jesus era não ter liberdade de fazer o que ele tinha vontade. Porque a Bíblia diz nos escritores hebreus, ele já diz, Jesus diz, eis-me aqui, Pai, para vir para realizar tudo que está escrito no seu livro a meu respeito. A opressão de Jesus era essa, era a opressão que ele não fazia a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. É tanto que no capítulo 4, escrito por João, no Evangelho, ele diz para os seus discípulos, tem uma comida a qual vocês não conhecem, que é eu fazer a vontade do meu Pai. Então a vontade do Pai era justamente o que predominava Jesus. E era isso que Jesus dizia, Isaías coloca ele como oprimido, porque ele fazia de tudo, sacrificava, sujeitava, era um servo fiel para obedecer às ordens daquele que o enviou. Mas nós olhamos que Isaías, Vinícius, não viu só isso também. Isaías, ele vê o nascimento, ele vê a rejeição da mensagem, ele vê a rejeição da pessoa, ele vê o sacrifício, o sofrimento, tanto na área emocional, como também na área física, que é o sacrifício de Jesus na cruz, mas Isaías também vê a ressurreição. Isaías também ele vê o triunfo de Jesus Cristo. No versículo 11 você vai ver isso. Isaías já vê um Cristo ressuscitado. Isaías já vê um Cristo triunfante. Ele disse, ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Eu estou resumindo o máximo possível, porque aqui é um vídeo, mas você observa que ele está falando, haverá o verbo futuro. Ele está dizendo que Jesus haveria de ressuscitar. Jesus haveria de ressuscitar, e no seu triunfo da ressurreição sobre o diabo, sobre a morte, ele olharia para trás e veria o trabalho da sua alma, o trabalho do sacrifício da cruz. Ele diz, e agora ele viria o futuro, os frutos desse trabalho. Hoje ele olha para a igreja, e Isaías diz que ele ficaria satisfeito. Era como se Isaías estivesse dizendo, depois da ressurreição, ele olha para tudo que ele passou, para todo o trabalho realizado, depois do trabalho consumado, depois que ele ressurgiu, ele olha para trás e ele diz, valeu a pena o sacrifício. Valeu a pena o sofrimento, valeu a pena o caminho que eu trilhei, porque hoje a minha igreja levanta a minha bandeira, porque a igreja do Senhor, hoje ela está de pé, hoje eu consegui um povo, conquistei um povo, levantei uma congregação do justo, falado pelo salmista. Então Isaías vê Cristo triunfante, um Cristo que olha para o trabalho e tem prazer. Jesus hoje tem orgulho da sua igreja. Jesus hoje tem orgulho do trabalho realizado. Jesus hoje olha para a sua igreja, por isso que nós não podemos abrir mão, porque o preço que nos leva a estar onde estamos foi um trabalho penoso, diz a Bíblia. O trabalho penoso da sua alma, ele verá e ficará satisfeito. Meu querido Vinícius, um grande abraço, Deus abençoe você e a sua casa, a sua família. Espero que eu possa ter te ajudado através desse vídeo, mas se você ainda tiver alguma dúvida a respeito concernente a isso, nós podemos sentar e conversar e discutir o assunto junto, mas eu quero desejar nesta manhã para você um grande abraço, que Deus o abençoe grandemente e que o seu nome de Jesus seja glorificado através das nossas vidas. Um abraço, meu amigo. Deus abençoe.